Olá, estamos aqui para mais um encontro de Ciências e Saúde. Hoje nós abordaremos questões que envolvam primeiros socorros. Primeiros socorros é uma temática de grande relevância para a área de saúde. Vários cursos do Centro de Ciências da Saúde têm em sua base curricular ementas, conteúdos, disciplinas que abordam primeiros socorros, porque é uma constante na assistência ao ser humano. Hoje, então, nós abordaremos algumas questões sobre primeiros socorros e temos a participação de um aluno, Paulo, do 3º semestre do curso de enfermagem. Também nós contamos com a participação de um outro, hoje enfermeiro profissional, atuante, na questão pré-hospitalar, que é o enfermeiro Gabriel. Ele atua como enfermeiro na Unimed, basicamente atuando em questões de urgência e emergência. Gabriel, hoje nós, nesse espaço, Ciências e Saúde, nós estamos trabalhando questões, falando, orientando, questões de primeiros socorros, mas que envolvam assim, o que fazer frente ao evento, né? Quais as ações que nós temos que ter com as pessoas que são vítimas de lipotímia, que é o desmaio, né? Quedas, fraturas, né? E também sufocamento. O que a pessoa leiga, né? Não o socorrista, que já é um profissional treinado, como o médico, o enfermeiro, né, os SAMUs, estariam atuando, porque aí já é um suporte mais avançado, né, técnico, mas hoje com enfoque à população. O que fazer? Porque esta é a grande dúvida, né, que as pessoas têm quando uma pessoa desmaia. Meu Deus, desmaiou. O que nós vamos fazer, né, imediatamente para minimizar agravos à saúde a essa pessoa? Gabriel, quais são as causas da lipotímia ou o desmaio? Cris, bem, as causas, as principais, elas constituem como aglomeração de pessoas, dores fortes, né, emoções fortes, muito tempo, né, que a pessoa passa sem se alimentar, né, são as principais, então, causas do desmaio. E quando a pessoa, né, ela tem essa lipotímia, esse desmaio, o que as pessoas aí, sim, em âmbito, né, escolar, porque acontece muito, né, crianças que têm desmaio, né, em escolas, ou mesmo na rua, né, as pessoas estão na rua e têm essa lipotímia. O que as pessoas precisam saber, né, de como conduzir adequadamente, né, auxiliar adequadamente, até que se chegue, né, um suporte para, sim, um encaminhamento à assistência médica hospitalar? Eu acho que o principal objetivo, então, é retirar a pessoa desse aglomerado que provavelmente ocasionou esse desmaio. A outra função nossa como socorrista, né, tanto leigo como o profissional da área da saúde, é melhorar a circulação, né, que foi uma das principais causas, que foi a falta de oxigenação a nível cerebral. Então, o nosso objetivo é melhorar essa circulação. Como pode ser feito isso, né? A gente tem como objetivo principal, então, elevar os membros inferiores, né, fazendo com que a circulação retorne a nível cerebral. Como que nós podemos, então, fazer se nós temos uma vítima que teve o desmaio, né? Eu acho que o nosso colega Paulo, então, pode demonstrar, né? Eu acho que uma coisa bem simples que a gente pode atuar é pegar uma cadeira ou uma mochila, né? Algum objeto que nós podemos utilizar, então, para elevar esses membros, fazendo com que a circulação dos membros inferiores, né, retorne e oxigene o cérebro, que foi a principal causa, então, que foi a falta de oxigenação a nível cerebral. Sobre a lipotímia, o desmaio, então, são essas as principais condutas, né, até que se tenha, então, ou a pessoa que teve o desmaio, né, se restabeleça, né, porque senão, né, a gente
já a gente tem por conduta, né? Nós temos os serviços, a política de saúde, né? Nós temos o SAMU, ao qual todos têm que, né, precisam, a população precisa estar ciente que nós temos que chamar o 192, né? Ou então os serviços que o município dispõe de atendimento pré-hospitalar para que se remova então essa paciente, essa pessoa, enfim, para uma avaliação do porquê também, né, dessa lipotímia, desse desmaio. Também, né, dentre tantos eventos que acontecem no primeiro socorros, nós ficaríamos aqui horas e horas falando, né, Gabriel, sobre primeiros socorros, mas hoje elencamos algumas das que mais acontecem, né? Quando, então, uma criança, né, um adulto ou um idoso, numa situação, sofre uma queda, né, um acidente, podendo ou não ter fratura, ou estando com fraturas. Quais são, assim, ó, quais são, como que se faz esse atendimento de primeiros socorros à pessoa vítima de queda, né? Caiu, teve uma queda, como que quais são os primeiros atendimentos que eu faço a uma vítima? Cris, nas situações de trauma, o nosso principal objetivo também é evitar algum tipo de agravo ou a piora do quadro do paciente, né? Então, o nosso objetivo principal também é fazer a imobilização dessa vítima, né? Nesse caso aqui, a gente vai tentar fazer uma parte prática de imobilização de uma fratura devido a uma queda de uma escada, né? Então, a gente tem os colegas para nos auxiliar, e outra coisa que é importante, a população tem condições de auxiliar, né, e evitar essa movimentação desnecessária do paciente até que chegue o serviço, né, de atendimento pré-hospitalar, ou não havendo a disponibilidade em sua cidade, ou não havendo a disponibilidade nesse local, imobilizar a vítima e transportar de uma forma mais adequada possível, né? Então, Gabriel, por que, né, que agravos, se eu não tiver a conduta correta, né, no manuseio desse paciente vítima de queda de uma escada, né, se eu não tiver o manuseio correto, o que, na verdade, eu posso ter de agravo? O que pode prejudicar a saúde dessa pessoa? Inicialmente, a primeira preocupação seria alguma lesão a nível de coluna, né, que a gente sabe e sempre escuta falar, né, as questões da paraplegia, da tetraplegia, devido a movimentos desnecessários, né, ou até mesmo situações mais graves em que não houve um atendimento adequado e essa vítima, né, foi provocado a nossa famosa iatrogenia, né, que é uma situação provocada por falta de qualidade no atendimento. Então, nós temos aqui uma vítima, né, ela caiu, ela teve uma queda numa escada e como que nós podemos, então, assistir imediatamente essa vítima, além de estar chamando socorro, né, no 192 para que se faça a continuidade da assistência a essa vítima? Sim. Então, a nossa parte mais vulnerável aqui seria a coluna cervical. Nós vamos simular também que ela tem uma fratura na perna direita. Nós vamos tentar improvisar um atalo para sua imobilização. E hoje aqui a gente tem disponível a nossa famosa e conhecida prancha rígida, né? Mas que também pode ser substituída por outro tipo de material. Um pedaço de madeira grande, uma porta, né, que também vai servir de imobilização. Então, a primeira abordagem seria a coluna cervical, né? Lembrando sempre de haver essa comunicação com a vítima, né, que é muito importante para ver o nível de consciência dela. Excluindo outras situações com risco de vida, a gente inicia então a imobilização. Eu vou imobilizar a coluna cervical e o colega Paulo então vai colocar o nosso colar cervical. Sempre evitar ao máximo, né, o movimento excessivo, né, da coluna para evitar algum tipo de lesão que nós tínhamos comentado anteriormente. Muito bem. Ele pode fazer uma palpação rápida, né, dos membros superiores, o tórax, abdômen, para ver se tem algum sinal de dor, né, um edema ou inchaço, né, como mais comumente conhecido. E aí a gente parte para a imobilização da perna, né, que a gente tinha uma fratura ali devido à queda.
Nós improvisamos aqui, então, uma tala de madeira. E nós podemos utilizar também ou compressas ou ataduras, até mesmo tiras de pano, né, para fazer a imobilização. Nesse caso, nós retiramos o calçado da vítima. Normalmente, a fratura ela apresenta uma deformidade do membro, o inchaço e a dificuldade da movimentação, né? Aqui a gente tem disponível a atadura e nós fizemos a imobilização. Aqui também, como grande objetivo, é evitar a movimentação excessiva do membro que nós achamos que tem a fratura. O próximo passo, então, após a imobilização, é nós transportarmos a vítima, então, para a prancha rígida. Ou, nesse caso, não havendo a prancha rígida, o material que nós utilizamos. Outra coisa importante também é utilizar os populares, né, a população, para fazer o auxílio. A gente sabe que quanto mais pessoas forem utilizadas para fazer a imobilização, mais fixa, né, essa vítima vai ficar. Então nós vamos chamar o nosso colega também para nos auxiliar aqui a fazer a imobilização. Nós posicionamos, né, notem que eu não soltei a cervical, né, em momento algum, para preservar então essa parte do corpo. Nós colocaremos os membros, né, na posição uniforme aqui. O colega colocará suas mãos, né, podendo afastar um pouco mais, para pegar mais o corpo da vítima. E nós vamos contar no 3, nós vamos rodar a vítima e a Prof. Cris trará a prancha aqui, então, para a gente colocar a vítima sobre ela. Tiraremos aqui os coxins laterais. Vamos lá no 3, então. 1, 2, 3. Isso aí. Pode puxar um pouquinho mais. Aí. Isso aí. No 3 a gente retorna. 1, 2, 3. Isso aí. Como a vítima não ficou numa posição adequada, nós faremos aqui a nossa famosa imobilização tipo cavaleiro. Aí o senhor vai ficar em cima dela aqui, pode ficar em pé, e vai passar uma perna aqui para esse outro lado. Isso aí. Pode pegar ela aqui. No 3, a gente vai só arrastar essa vítima para cima da prancha. 1, 2, 3. Perfeito. Isso aí. Colocaremos, então, os coxins laterais. Quer botar... Enquanto o outro colega vai colocando os cintos para o transporte. Importante sempre conversando com a vítima, né, fazendo esse contato para ver o quadro clínico que ela apresenta. Importante a nossa avaliação também é a parte respiratória e a parte hemodinâmica, que corresponde, então, que a nossa principal preocupação também aqui seria um sangramento, né? Então, trataremos essas condições de sangramento e imobilizações, né, tentando manter a tranquilidade da vítima, né, e encaminhando a vítima, então, para o tratamento adequado. Frente à questão de quedas, né, então, o atendimento inicial, né, seria esse, para aí depois estarmos encaminhando esse paciente a uma assistência mais especializada. Nós temos outra situação que, dentre várias questões, né, de primeiros socorros, que com frequência acontecem, né, acontecem em âmbito escolar, né, que é a questão de sufocamento também, às vezes em almoços, né, a pessoas idosas, né. Um exemplo, assim, uma criança ou um adolescente, né, está em sala de aula e está com uma caneta, pode ser até uma bala, né, borracha, enfim, e ele vai, na verdade, ter esse corpo estranho, né, engoliu a caneta, engoliu a borracha, né, e sente um sinal de sufocamento. O que nós temos que fazer, né? Qual a conduta a fazer, o que nós temos que observar e o que fazer imediatamente a esta pessoa que foi vítima de sufocamento? Cris, a gente acha também que é uma situação incomum, né? Mas dentro do nosso dia a dia aí são várias situações, né, que podem ocorrer. Então,
o sufocamento. Bem característico, né, do sufocamento é aquela situação da agitação da pessoa, né, as mãos no pescoço, né, com aquele sinal de angústia, né, mudança da coloração da pele, né, a pele começa a ficar azulada devido à falta de oxigenação, devido à obstrução então da via aérea, né, pelo corpo estranho. E nós temos acima de 1 ano de idade, nós temos uma famosa manobra aí que já é conhecida desde os anos de 1970 aí, que é a nossa manobra de Heimlich, né? Ou é uma manobra utilizada então para desobstrução das vias aéreas. Nós podemos fazer então a desobstrução ou a manobra no nosso colega Paulo, né? Se a vítima ainda estiver em pé, nós vamos abordar a vítima por trás, né? Localizaremos aqui a ponta, né, do osso externo aqui, ou apêndice tifoide, né? Abraçaremos a vítima e faremos compressões então para trás, né? Puxaremos para o nosso lado e para cima, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Gabriel, nesta manobra, né, o que essa manobra faz, né, com a cavidade torácica? Por que ele expulsa esse objeto nessa manobra? Ela tem como função principal o aumento da pressão, então, intratorácica, né, fazendo com o aumento dessa pressão, o objetivo, claro, sem dúvida nenhuma, é que com o aumento da pressão esse corpo estranho seja expelido, né? Como a pressão não vai descer, ela vai ter que sair por alguma cavidade, né? E seria então a cavidade oral por onde ela entrou, né? Então, por isso que se faz essa manobra no sentido de comprimir a cavidade torácica, né? E esse volume, então, fazer uma pressão e ao qual esse corpo estranho tenha, então, com a finalidade de não mais causar esse sufocamento. Nós, hoje, então, né, no Espaço Ciência e Saúde, abordamos algumas das inúmeras temáticas sobre primeiros socorros. Agradecemos ao Gabriel, o enfermeiro da Unimed, ao nosso aluno Paulo Quevedo, do 3º semestre de enfermagem, ao qual se disponibilizaram para vir aqui demonstrar, né, o conhecimento tido em sala de aula, o conhecimento também, né, Gabriel, como aluno egresso já aqui na Unicruz, né? E claro que sempre a gente sabe, né, que a ampliação do conhecimento é uma constante na vida de vocês como assistência pré-hospitalar e que hoje veio aqui, então, demonstrar, nos auxiliar na demonstração prática de questões pertinentes aos primeiros socorros. Muito obrigada.